Você prefere Chunen ou Shoujo? Ou quem sabe um pouco dos dois? Senseiya, guerreiro das estrelas. Portão aberto! Seja bem-vindo de volta ao Armonverso para mais um toque da revista Action Riken. E agora, o último toque da nossa revista número 1 de mangás do Brasil, trazendo na capa De repente Shoujo, de quem? Do Lucas Jesse, o irmãozinho mais novo dos Jess Brothers, voltando para as páginas da nossa revista. Mas teve muito mais. Teve Sideral do Edinaldo Alves, Gogohara do Edson Mazakiro, Insane Crowd do Juarez e do Ruda, Too Silent do Jazi Almeida e ainda 2 one-shots. Vou falar sobre tudo isso nesse toque para vocês. Portanto, começamos com a arte da capa. Lucas Jesse traz pra gente de volta o seu mangá De repente Shoujo. Olha que nome interessante. E eu também fiquei curioso assim que vi este nome. Foi por isso que eu fui atrás para ler. E a curiosidade continua até hoje, porque ele demorou muito para continuar publicando. Eu li os primeiros 4 capítulos que já tinham sido lançados, né? Anteriormente, agora começou a desenhar de novo. Ainda bem, tá bom, Lucas? Porque eu já tava naquela, eu quero entender que negócio é esse que tá acontecendo aí. Logo, nesse primeiro capítulo, que saiu agora na Action Riken, tá? Pra galera que não conhece ainda, nós temos aí uma guerreira, né? Uma amazona, ou cavaleira, como vocês queiram chamar, lutando aí no período medieval, né? Aquele típico, né? Aquele típico RPG, né, que nós temos aí a guerreira lutando contra os guerreiros mais fortes até chegar no chefão. E o chefão é aquele dragão mais poderoso de todo o reino, né, dos reinos que estão brigando um contra o outro. E aí quando tá lá no finalzinho da história que ela vai pro embate espada e o dragão vai pra cima também, acontece alguma coisa e de repente nós estamos ali no mundo real, nesse mundo cotidiano da gente aqui, e ela tá de roupinha normal, colegial. O que foi? O que foi que aconteceu? O que foi? Eu quero entender isso até hoje. Por isso, Lucas, desenha esse mangá pra nós, desenha mais aí, que eu quero ver. Eu quero ver a continuação, eu quero entender até onde vai essa história de repente Shoujo. Muito bacana, é a primeira das séries aqui dessa edição da revista Action Riken. Depois, nós tivemos aí chegando mais um capítulo de Sideral do Edinaldo Alves. E aqui nós temos um capítulo em que aquelas pessoas, né, todas aquelas pessoas que zombavam do Yuri, né, começaram a respeitá-lo, tá? Lembrou muito aquele momento em que o Naruto, né, chegou lá na vila depois de derrotar o Pain, né, finalmente. E me remeteu, né, a nostalgia, né, claro que a cena lá não tem nada a ver com isso, mas me remeteu àquele momento em que o Yuri está sendo tratado ali como um herói, e isso foi muito legal porque é o momento da partida dele que ele decide, né, ir além e finalmente começar a sua aventura, sua odisseia no espaço. Então vale a pena você dar aquela conferida bacana neste capítulo de Sideral do Edinaldo Alves nas páginas da nossa revista. Logo depois chegou aquele nosso Kodomo da Action Riken, nosso mangazinho estilo Dr. Slump, Dragon Ball clássico, né? Gogohara do Edson Mazakiro. Muito bacana, é bem fluido, né? Bem legal, né, de conferir. É mesmo aquele mangá para criança, tá? Que tem toda aquela magia, de cada capítulo acontece uma aventurazinha diferente, né? E no caso lá eles estão buscando as pedras para despertar o grande Gogohara, e nós temos aí nesse capítulo mais um episódio em que eles tentam, né, recuperar mais uma dessas pedras e claro, tem que lutar contra um vilão para conseguir isso. Nós tivemos aí um lance da marionete, né, amaldiçoada, então vai lá conferir em detalhes mais essa edição aí do Gogohara do Edson Mazakiro.
Temos agora, chegando, Juarez e Ruda com Insane Crown. Continuação do capítulo anterior, né, onde os nossos investigadores, né, o Crow e a colega dele, foram mais a fundo tentando descobrir aquele caso lá que já vem, né, de capítulos passados, mais anteriores. E por um acaso, aquela antiga colega de trabalho, né, de missões, de investigações do Crow estava com ele. E eu confesso que esperava mais dela, viu? Ela parece muito mufina, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Eu esperava que ela fosse mais forte, né? Mas aí teve aquele lance da farpa, né? Da farpa ali no final da frepa, da farpa, não sei como é que vocês chamam aí, né? Aquele pedaço de madeira que entrou lá na perna dela, lá no pé dela, lá no final da história. Mas enfim, nós tivemos aí um típico capítulo investigativo, onde o Crow mostrou sua capacidade de argumentar contra os vilões que eles capturaram, e teve um golpe de sorte lá para eles descobrirem uma passagem secreta, e uma coisa lá muito tenebrosa, lá onde eles entram, né? Veja mais detalhes no capítulo dessa edição de Insane Crown. E até então você viu que já foram 4 séries, mas ainda tem mais uma pra você. Chegando Jazi Almeida, o nosso cosplayer man do Brasil. Incrível Jazi com o seu incrível mangá. Excelentíssimo, maravilhíssimo, queridíssimo, do meu amadíssimo, do meu digníssimo Two-Sided! Isso aí, como eu tinha dito aí, né, no toque anterior que eu falei de Two-Sided, eles pensavam que tinham chegado atrasados lá na Vila de Canetsura, mas na verdade eles tinham chegado era antes de todo mundo, né, e acabaram presenciando, até lutando, né, contra aqueles vilões novos aí. Aí, na sequência, chegou toda a galera geral, teve aqueles cumprimentos básicos, né? Todo mundo se felicitando, porque fazia muito tempo que não se via, né? Aquela coisa bacana. Foi um típico capítulo de transição, realmente, né? Em que a gente tem revelações, né? Um pouco de mistério, para levar a gente para as próximas edições, para um começo, realmente, de um novo arco em Two-Sided! Mas não só de séries sobrevive a nossa revista, tem também os one-shots que a galera manda, né? E geralmente, tá bom? Quando o one-shot é bom, o artista ganha oportunidade de entrar com série na revista. Eu sei que a gente já tem muita coisa acumulada aí, né? Muita gente que já mandou one-shot pra gente, mas sempre a gente lapida e a gente encontra, né, um novo artista para entrar no grupo, né? Aconteceu em 2020, já aconteceu isso. Então, galera, caprichem nesses one-shots, viu? Que vocês estão mandando pra gente, que a oportunidade é essa. Olha, então, o primeiro dos 2 one-shots que foram publicados aqui na nossa revista esse mês foi o Press Start to Love, do Junpei. E esse tem um traço muito legal, gostei muito do estilo, né, do traço dele, que é um pouco mangá, meio comics, né? O formato me agradou muito, eu confesso. Então parabéns ao Junpei. E a história foi bem interessante, bem legalzinha, né? Ela teve até um ar assim de quase primeiro capítulo de série, né? Quase isso, né? Acho que ficou aqui naquela linha tênue, né, entre um one shot e primeiro capítulo de série. Então foi muito interessante, né, a forma como ele colocou as coisas acontecendo. A gente entendeu a história direitinho, a narrativa levou a gente àquele final. A gente já esperava, né, o que ia acontecer. Então as reações, né, do protagonista, a gente se surpreendeu um pouco com a garota. Não pode contar muito one shot, né, que começa e termina na mesma edição, como você bem sabe. Então não posso contar a história porque senão perde a graça para você que ainda não leu. Então vai lá, dá uma conferida, dá uma lida neste mangá do Junpei aí na nossa revista. E por último, e não menos importante de forma nenhuma, nós tivemos O Vazio, do João Augusto. Esse mangá, esse one shot me surpreendeu, tá? Apesar do traço ser mais rebuscado, né? Assim, menos rebuscado, aliás, né? Bem pesadão, assim, um traço grosseiro, né? Até parece que realmente combina com o ar da história. Eu fui surpreendido, eu não esperava, não fazia ideia do que seria essa história. E ela foi lá, contou o que precisava ser contado em poucas páginas, passou o recado e deixou algo a ser pensado no final, né?
deixou a filosofia. Eu realmente curti esse one shot, parabéns ao João Augusto, né? Ele conseguiu trazer aí nessas, como eu disse, nessas poucas páginas, uma ideia bem bacana pra gente refletir a respeito, né? Leia, viu? Leia O Vazio do João Augusto, muito bacanuda essa história, fechando aí a nossa revista Action Riken. No mais, você pode ler todo o material da nossa revista, não esqueça, tá? Se você não encontrar em outro lugar, você pode ler pelo Super Comics, tá bom? Tem muito material lá do Estúdio Harmon de graça, tá? Você baixa lá no aplicativo Super Comics e lê à vontade, onde você estiver, pelo seu celular. Também, outro recadinho, dá like no vídeo se você gostou. Não esquece não, às vezes você está curtindo nosso vídeo, esquece de curtir dando like, o joinha aí embaixo. Então vai lá para dar aquela força, nosso canal está começando a crescer agora, né? Em 2020 nós tivemos um pequeno avanço, então conto com vocês para que esse avanço se impulsione cada vez mais. Dá like, se inscreve se você não é inscrito ainda, confere aí se você já está inscrito, se não, aperta esse botãozinho vermelho aí para ficar com a gente e também não esquece de votar nas suas séries favoritas da revista para dar aquele apoio, aquela moralzona pro seu autor que se empenha para entregar sempre essas séries para você de graça aqui na nossa revista. Sem falar, tem a nossa arte, tá? Francisco Souza, em parceria aí com os demais artistas do estúdio, faz sempre aquela arte bacanuda para você conferir quem foi que venceu a votação de cada mês. Confere também as tirinhas que estão sempre aqui presentes na revista, nesse complexo de coisa boa que é a nossa Action Riken. Foi muito bom estar com vocês nesse ano de 2020, passei esse ano de 2020 inteiro com vocês aqui fazendo esses toques, foi maravilhoso, muito bom, espero continuar com vocês ainda muitos anos à frente, tá? Então, em 2021 a gente se encontra novamente. Brigadão, arigatô e sayonara. Portal fechado, até mais, gente!